Chamei hoje de manhã essa mensagem de do velho ao novo. E tem uma razão para isso. Pode colocar aí, mano, a imagem aí. Não sei quantos conhecem essa, já ouviram isso do velho ao novo. Talvez alguns como eu. Acho que todos sabem, mas eu sou, por formação, sou arquiteto e eu gosto dessas coisas de construção, reformas, Não sei quantos já viram esse casal que está aparecendo ali, esse programa de TV. E a gente assistia, amorzinho, há um bom tempo atrás, quando as crianças nos deixavam, a gente assistia esses seriados. Hoje a gente não consegue mais. Mas esse é uma série, com um casal que trabalha com reformas. Compram às vezes casas, ou tem clientes que eles atendem, tem casas que estão assim no estado decadente e eles são contratados para reformar a casa, para arrumar a casa, e as pessoas têm sonhos, têm desejos e eles assumem o desafio e começam a fazer obra, e as pessoas às vezes ao longo do processo não reconhecem, não conseguem ver aquilo acontecer, não veem como é que vai ser, ficam apavorados, dá alguns problemas. E como todo programa de sucesso, no final dá tudo certo. E ele chama do velho ao novo, porque tudo estava velho, tudo estava decadente, tudo estava em ruínas, e depois tudo é novo, tudo é diferente. A gente quer refletir um pouco sobre isso nessa manhã, a partir de um texto da Palavra de Deus, mas eu quero orar mais uma vez. Vamos orar? Deus, obrigado pela Tua Palavra, obrigado por esse encontro aqui mais uma vez nessa manhã. O Senhor está entre nós, nós podemos saber disso que a Tua Palavra nos diz, mas podemos sentir a Tua presença também nos nossos corações, se movendo aqui. Eu quero te pedir que a Tua Palavra possa fazer isso agora, Deus, ela possa penetrar nos nossos corações, Teu Espírito Santo haja em nós, para que aquilo que a gente precisa aprender do Senhor, conhecer de Ti, seja uma realidade, e nós possamos crescer com isso, Deus, crescer para Te obedecer mais, para viver uma vida que agrada a Ti. Obrigado por tudo que nós já vivemos aqui e Te pedimos que o Senhor fale conosco agora, em nome de Jesus, amém. O texto que a gente quer refletir é João capítulo 2, versículos de 1 a 11. João capítulo 2, versículos de 1 a 11. Esse é um texto bem conhecido. Aqui, esse texto ele conta uma situação que Jesus vive, quando ele agora vai dar início ao seu ministério público. É o primeiro milagre que Jesus vai fazer, e acontece num casamento. E por isso que ontem nós falamos também sobre esse assunto, no casamento, muito propício, muito oportuno. Eu vou ler aqui na versão, na linguagem de hoje, que é bem acessível, para a gente poder acompanhar o texto. À medida que a gente for depois avançando, a gente vai mencionar, falar alguns pontos para a gente refletir. Mas tenha em mente, leia esse texto agora tendo em mente o que a gente falou antes, do velho ao novo. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Começa assim: 2 dias depois, houve um casamento no povoado de Caná, na região da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus e os seus discípulos também tinham sido convidados para o casamento. Quando acabou o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: o vinho acabou. Jesus respondeu: não é preciso que a senhora diga o que eu devo fazer, ainda não chegou a minha hora. Então ela disse aos empregados: façam o que ele mandar. Ali perto estavam 6 potes de pedra, e em cada um cabiam até 80 e 120 litros de água. Os judeus usavam a água que guardavam nesses potes nas suas cerimônias de purificação. Jesus disse aos empregados: encham de água esses potes. E eles os encheram até a boca, até em cima. E em seguida Jesus mandou: agora tirem um pouco da água desses potes e levem ao dirigente da festa. E eles levaram. Então o dirigente da festa provou a água, e a água tinha virado vinho. Ele não sabia de onde tinha vindo aquele vinho, mas os empregados sabiam. Por isso ele chamou o noivo e disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e depois que os convidados já beberam muito, eles servem o vinho comum. Mas você guardou até agora o melhor vinho.
Jesus fez esse seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Assim ele revelou a sua natureza divina e os seus discípulos creram nele. Os seus discípulos creram nele depois desse primeiro milagre. O texto começa dizendo que esse casamento aconteceu num pequeno povoado. E é fácil a gente pensar que num povoado pequeno de poucas pessoas, aquilo era um acontecimento. Em cidades pequenas, quando vem um circo, por exemplo, né, atrai todo mundo, porque não tem muito atrativo. Tudo que acontece as pessoas sabem. Quando tem uma festa, todo mundo sabe. Quando tem um evento, todo mundo sabe. Todo mundo sabe quem vai casar, como vai ser. Todo mundo espera aquilo acontecer. Então, num povoado pequeno, provavelmente isso foi um grande acontecimento. Todos os moradores deviam saber o que estava se passando. E Jesus e os seus discípulos estavam lá, também tinham sido convidados. Mas algo não saiu como esperado. Algo não saiu como esperado. O vinho acabou. Em algum momento da festa, o vinho acabou. O texto diz que, sem fazer muito drama, né? Sem muito suspense, ele diz que quando o vinho acabou, o versículo 3 diz, quando o vinho acabou. Não diz assim, olha, aconteceu algo inesperado, o vinho acabou. Não, diz, quando o vinho acabou. Ou seja, em algum momento acabou. Uma lição que a gente pode extrair disso já é que as nossas seguranças não são seguras. As nossas seguranças não são seguras. Os problemas que acontecem, eles acontecem, fazem parte da vida. Acontecem para todos. No contexto do casamento, ontem até eu disse que a saúde, a beleza, tudo isso passa, mas também o nosso dinheiro passa, o patrimônio que a gente tem, a estabilidade, o emprego, passa. Tudo passa. Pode acontecer, o vinho acabou ali. E se nós confiamos nessas coisas, nós estamos perdidos. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar aqui, como um velho paradigma do velho, é essa segurança nas coisas, a segurança nos bens, a segurança no que eu construí, a segurança no que eu tenho. Isso é um velho paradigma. Um velho paradigma. A Bíblia nos diz que alguns confiam em carros, nos seus carros de guerra, e outros em seus cavalos. Mas ele também diz, mas nós confiamos no poder do nosso Senhor, do nosso Deus. Salmo 20, versículo 7 diz isso. E o Salmo 34, 19 diz, os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Os bons passam por muitas, nem fala só por aflições, fala por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Se o velho paradigma é confiar naquilo que eu construí, do que eu tenho, do que eu posso ver, do que eu posso agarrar, o novo paradigma é fazer planos e projetos, sim, mas colocar nossa segurança no Senhor. Não confiar nos planos, não confiar nas provisões, não confiar nessa segurança. Aquele casal, certamente, ele preparou tudo, mas o vinho acabou. O vinho acabou. A gente pode fazer planos, e a Bíblia nos incentiva a fazer planos. Provérbios 16, versículos 1 e 9. Versículo 1 de Provérbios 16 diz assim, as pessoas podem fazer seus planos. Podem fazer, porém é o Senhor quem dá a última palavra. Versículo 9 desse mesmo capítulo diz, a pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Então os planos fazem parte, a gente faz planos, a gente faz provisões, a gente se prepara para o futuro. A gente faz um plano de saúde, a gente faz uma poupança, a gente faz um seguro do carro. A gente faz, mas o Senhor é que está na direção. Então não adianta, não é pensar assim, não, eu vou agora só fazer isso, Deus vai cuidar, não vou fazer nada, não. Não, a gente faz, mas eu não confio nisso cegamente. Deus está no controle. Então o primeiro velho paradigma, me agarrar aquilo que eu tenho. E o novo paradigma, confiar em Deus. Fazer meus planos, mas confiar em Deus, colocar nele a minha segurança. Os contratempos, eles devem ser atravessados com confiança em Deus. Então eles fazem parte da vida, mas eles precisam ser atravessados assim. Deus usa inclusive essas circunstâncias difíceis para moldar o nosso caráter, para nos fazer crescer,
para exercitar nossos músculos espirituais e nos fortalecer na fé. Nos fortalecer na fé. Segundo ponto que eu quero ver contigo aqui, está lá no versículo 13:4, que diz que Jesus era um convidado, e quando o vinho acabou, o que aconteceu? O que Jesus deveria fazer com relação ao problema que houve no casamento? Jesus era um convidado. Qual a relação dele com o problema dos noivos? Pensa só, está no casamento, acabou o vinho, e aí? Sou um convidado, estou aqui, né? Ele era apenas um convidado, ele não era um responsável pela festa. Depois a gente vai ver que aparece um responsável pela festa, né? Que prova o vinho no final, mas tinha um responsável. Jesus não era o responsável. Ele era só um convidado. Ele era um carpinteiro, o filho do carpinteiro, era visto assim até então, e não um sommelier, um mestre de cerimônias, nem nada. Mas isso também é um velho paradigma. Um velho paradigma é ter Jesus somente como convidado. Somente como um convidado da nossa vida, na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos eventos, nos nossos planos. Velho paradigma. Jesus é um convidado. É algo que soma ao que eu estou fazendo. É um velho paradigma. No caso da história, que Maria recorreu a Jesus porque ela sabia quem ele era. Ela sabia que ele podia fazer algo. E esse é o novo paradigma. Novo paradigma. Correr para Jesus, pedir ajuda, confiar nele e não colocar ele só como um convidado, como um acessório. Jesus como protagonista, Jesus como centro, Jesus como comandante da vida. Não um coadjuvante, mas um protagonista. Velho paradigma, Jesus convidado. Novo paradigma, Jesus como centro da vida, ele que manda. Outro velho paradigma nessa parte é porque Jesus logo depois diz assim: olha, não precisa ainda me dizer o que eu vou fazer, não precisa me dizer o que fazer. Às vezes a gente quer dizer para Jesus o que ele deve fazer. Às vezes a gente quer murmurar ou reclamar quando ele começa a fazer diferente do que a gente esperava. E às vezes a gente quer reivindicar algo de Jesus, dizer que ele tem que fazer o que eu quero que faça. Ontem foi interessante no casamento porque a previsão de todo dia de sábado era chuva. Era chuva, final de semana, vocês viram a chuva na sexta-feira, foi um dilúvio. E o sábado teve um dia bonito, um dia de sol, e foi o que o Igor e a Samanta queriam. Estavam orando por isso. Eles passaram um perrengue na sexta para preparar as coisas, para ir para o lugar. Foi muito difícil. Mas a sexta, Deus atendeu as orações. Mas, no sábado, né? Mas ele seria Deus, seria bom e tudo se tivesse chovido. Lembra que os problemas acontecem para todos? Poderia ter chovido. Teria agricultor agradecendo a Deus pela chuva. Teria. E teria gente chorando porque o meu casamento ao ar livre choveu. Mas Deus sabe, Deus atendeu a oração. Mas reclamar, mandar Deus, né? Teve acho que correu a internet, vocês devem ter visto um Reels que apareceu assim, também um casamento ao ar livre, e começou a garoar, e as pessoas começaram, o mestre de cerimônias foi lá e disse: vamos orar aqui para que não chova, e começou de certa maneira, não só orar, mas começou a reivindicar de Deus, profetizar que não chovesse. Acabou bem, não choveu, mas a forma como foi, eu considero que foi assintosa para Deus, né? Colocou Deus meio contra a parede. Deus, tu tem que fazer, para de chover agora, profetizo que pare de chover. Não é assim a nossa conduta com Deus, né? A gente pede, mas Deus é Senhor. Ele, por misericórdia, às vezes até faz o que a gente está pedindo. Mas colocá-lo contra a parede, né? Querer reivindicar dele, isso às vezes é um velho paradigma que a gente traz de algum momento, né? Querer dar as ordens. O velho paradigma é reclamar, querer mandar, dizer o que Deus tem que fazer, mas Jesus conhece as situações. Ele sabe a hora de agir. Ele disse: não chegou ainda a minha hora. Mas logo em seguida ele fez algo. E Maria disse para aquelas pessoas da festa, disse: façam o que ele mandar. Façam o que ele mandar. Porque ela entendeu, Jesus está no controle e vocês devem obedecer. E assim é com a gente também. O nosso novo paradigma, ao invés de reclamar, murmurar e querer dizer o que Jesus tem que fazer, ser humilde. Ser humilde. Nos render a Jesus e obedecer às suas instruções.
Se o velho paradigma é eu no controle, o novo paradigma é eu sou humilde e obedeço o que ele faz, o que ele manda. Mesmo quando as nossas provisões acabam, Jesus não deixa faltar o que precisamos. Aconteceu ali no casamento, acabou o vinho, mas Jesus fez outro. Mateus capítulo 6, versículo 31 ao 33, é um trecho do Sermão do Monte. Jesus mesmo vai falar, obrigado, Luciano. Jesus mesmo vai falar assim, Mateus 6, 31 a 33, portanto, não fiquem preocupados perguntando, onde é que vamos arranjar comida? Ou onde é que vamos arranjar bebida? Ou onde é que vamos arranjar roupas? Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Essas quais? Todas as coisas? Não, todas essas coisas que Ele disse: o alimento, comida, bebida e as roupas. O que a gente precisa, as nossas necessidades serão supridas quando nós colocarmos Jesus no centro, o reino de Deus no centro. Pode faltar tudo, mas Deus vai cuidar de nós. Nosso paradigma então agora, esse ponto era eu no centro, velho paradigma, novo paradigma, Jesus no centro, reino de Deus em primeiro lugar. Terceiro, adiante na história, Jesus surpreende. Às vezes a gente acha que Ele tem que fazer do nosso jeito. Jesus nos surpreende com seus métodos. Deus é criativo e Ele não se limita à nossa maneira de pensar e de agir. Às vezes Ele opera de forma não convencional. Olha como Jesus fez, né? Mas o nosso velho paradigma é esse, achar que Jesus tem que fazer do nosso jeito, na nossa caixinha, do nosso modelo, como a gente imaginou, como a gente sonhou, como a gente conhece. E quando foge um pouco do nosso conhecimento, a gente acha assim: Jesus está perdido, Deus está errado, Deus está enganado. Não é assim, isso aqui não vai dar bem, isso aqui não vai acabar bem, não vai dar certo. E aí a gente para de confiar às vezes. Velho paradigma, tem que ser do meu jeito, tem que ser do meu jeito. Jesus sabe muito bem o que está fazendo. O texto de Isaías 55:9 diz: assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Estão muito acima dos seus. Um novo paradigma para nós é confiar em Deus, confiar em Jesus, ficar atento, ficar observando e apreciar o que Ele está fazendo, porque a forma dele vai nos surpreender. Quando a gente não entende o agir de Deus, o problema não é dele, não. A limitação é nossa. A limitação é nossa. Nós precisamos crer. No final tudo vai fazer sentido. Pode ser que não seja bem como eu queria, não, mas vai fazer sentido e vai ser o melhor. Vai ser o melhor com certeza. Olha como Jesus agiu, como Jesus surpreendeu na sua forma de fazer. Jesus não utilizou os recipientes de vinho que estavam esvaziados. Certamente tinha lá, não sei se eram pipas, né, de vinho, como aqui a gente vê na Serra Gaúcha, né? Pipa de vinho lá, e abre a torneira lá e serve. Não sei como é que era, se era um recipiente diferente, não sei. Mas Jesus não usou aquilo ali. Jesus não usou o que já tinha. Ele pediu os potes de pedra que eram usados no ritual de purificação, que tinham água da purificação. Jesus não quer reformar coisas, como o Chip e a Joana Gaines ali, que a gente viu do velho ao novo. Jesus não pega assim e só reforma. Outra, Jesus também não deve ser aquilo que vem só para agregar, como a gente falou antes. Jesus é um convidado, ele vem, agrega algo para o que a gente já tem. Isso tudo aqui, mais Jesus, vai dar certo. Tem gente que faz isso e diz: não, tudo ajuda, né? Tudo ajuda. Jesus, mais uma vela, mais um amuleto, mais um ritual, mais uma superstição. Tudo ajuda. Não, não é assim. É Jesus. Jesus não quer ser
um acréscimo, Jesus não quer agregar algo só ao que a gente já tem. Jesus não usou aqueles recipientes do vinho usado e vazios. Jesus fez algo novo. O velho paradigma é a gente querer as bênçãos de Deus sem se comprometer com Ele. Eu quero só o que Ele me dá de bom, mas eu continuo no controle, eu continuo vivendo a minha vida. Eu trago Jesus junto e quero que Ele faça coisas boas para mim. Velho paradigma. Mantenho tudo como está, só acrescento Jesus. E era isso, velho paradigma. Quanta gente não vive assim? Quanta gente não vive assim? Novo paradigma. Jesus aqui fez algo novo. Olha como Jesus fez, né? Mas Jesus, pode abrir nesse texto, Mateus capítulo 9, versículo 17, Jesus fala algo que faz muito sentido também para cá. Mateus 9, 17 diz assim: ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres rebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos, e assim não se perdem nem os odres nem o vinho. Jesus está falando aqui sobre vinho novo, talvez o suco de uva ainda não fermentado, que vai fermentar, e se eu colocar dentro do recipiente que não é elástico, não é suficientemente adequado, ele vai estourar aquele recipiente. Se eu colocar um que já está esgaçado, né, porque era um odre, era de couro, se está esgaçado, está seco, está ressecado, vai estourar. Jesus diz, olha, o vinho novo é para recipiente novo, tem que ser adequado. Jesus não usou os velhos. Novo paradigma. Se o velho eu quero acrescentar Jesus à minha vida e manter tudo igual, o novo paradigma é viver com Deus, sendo transformado por Ele e como resultado ser abençoado. Como resultado da minha fidelidade, do meu andar com Ele, dele ser o centro da minha vida. Eu vou colher frutos disso. É natural, mas eu não estou correndo atrás das bênçãos. Estou correndo atrás de Jesus, estou correndo atrás de obedecê-lo. Novo paradigma. Esse novo conteúdo, que é o Espírito Santo em nós, que nos traz uma renovação da mente, uma mente nova, é incompatível com o velho recipiente. Uma vida velha, uma antiga mentalidade, conceitos velhos, pressupostos, ideologias, crenças, costumes, várias coisas que a gente vivia sem Jesus, às vezes não combinam mais. E quando Jesus entra nessa vida, Ele rompe essas antigas estruturas. Tudo aquilo que é antigo vai ser rompido. E isso acontece no vinho ali de dentro para fora, não é de fora para dentro. É de dentro para fora. É de dentro que o vinho rompe o recipiente. Ficou claro? O conteúdo, ele é mais importante. O recipiente só está ali para segurar o conteúdo, para manter aquilo. O conteúdo é mais importante que o recipiente. E o recipiente precisa ser ajustado ao conteúdo. A gente precisa ser humilde e deixar Jesus operar em nós as mudanças necessárias. Ele vai fazer isso. Odre novo para um vinho novo. Vai valer a pena também. E o último ponto nessa nossa caminhada no texto aqui é: Jesus não fez um milagre somente pelo milagre. Jesus não fez um milagre gratuito só por fazer um milagre, não. Não foi por acaso que Jesus escolheu um casamento para se revelar, para começar o seu ministério. Ali ele já rompeu um paradigma. O paradigma do casamento, do velho paradigma e para nós ainda é hoje talvez assim, talvez aquele casamento, eu não vou julgá-los, a gente não conhece a história, mas talvez num povoado desse fosse o evento, fosse o acontecimento, e tinha que dar tudo certo, e faltar vinho foi uma frustração. Então talvez o casamento é aquele evento social que impressiona, é um contrato, talvez naquela época até combinado de duas famílias, um acordo. Talvez esse é o paradigma. Hoje muita gente vê o casamento assim como um paradigma velho, né, de que é um contrato, um combinado, uma sociedade. E um evento social, a festa é só um evento social para mostrar para a sociedade o nosso poder financeiro, a nossa capacidade, e dizer que nós estamos chegando aqui para
botar presença. Talvez seja esse o velho paradigma. Mas, naquele caso, o vinho terminou e frustrou ali, rompeu um paradigma também. Rompeu um paradigma da nossa autossuficiência, da autossuficiência daquela gente que organizou a festa. Nosso velho paradigma nesse sentido é: nós somos autossuficientes, a gente dá conta das coisas. Pode deixar para mim, eu já fiz tanto isso, eu faço de novo. Eu sei como se faz, eu conheço tudo. Pode deixar. O novo paradigma do casamento, eu não disse, né? O novo paradigma do casamento é uma aliança. Não um contrato, um acordo, um evento social, mas uma aliança, uma ilustração da união de Cristo com a igreja. Jesus estava mostrando ali, ó, o noivo chegou. O noivo chegou, o noivo sou eu. O noivo e a noiva perderam ali o foco. Jesus passou a ser o centro, ele disse: o noivo aqui sou eu, gente. O noivo sou eu. Mas de um casamento futuro, das bodas do Cordeiro. E ele mostra que a frustração dos planos humanos, e ele mostra que os nossos esforços, por mais dedicados que sejam, eles são falhos, são imperfeitos. O novo paradigma é: eu não sou confiável. Eu não sou confiável, eu falho, eu erro, eu me engano, não sei tudo. Novo paradigma. Velho paradigma: eu sei tudo, faço tudo. Novo paradigma: eu não sei tudo, eu não sou bom, eu não sou confiável. Não por acaso também Jesus transformou a água da purificação em vinho. Ele rompeu um outro paradigma, o paradigma de que a purificação se dá pelos ritos externos. Pela lavagem com água, era assim. Lavava os pés, lavava as mãos. Para tudo ali no Antigo Testamento, se olhar como é que é, tudo era lavado e feito e tal. E claro, tinha os sacrifícios para outras coisas, mas ali a lavagem era importante. E Jesus transforma aquela água em vinho. Jesus descartou a água, não tem mais água da purificação, ela transformou em vinho. Por quê? Ele aponta para o sangue dele, que seria vertido no futuro, dizendo: não é mais pela água, não, é pelo meu sangue. É pelo meu sangue. A purificação se dá agora no novo paradigma, pelo sangue de Cristo, não pela água da purificação, não por um rito. Nós precisamos conhecer a Deus e discernir, entender os seus propósitos. Lembra que eu disse que ele não faz nada sem propósito? Tudo ali tinha um propósito. Não faz nada sem propósito. A Bíblia nos mostra quem Deus é, ela nos esclarece a sua vontade, nos aponta o seu propósito. Ali a gente vai conhecer Deus, vai entender, vai poder entender o que Ele está fazendo, como Ele está agindo, qual o plano dEle no mundo e qual o plano dEle para nós, como é que nós nos encaixamos nisso. Para terminar aqui, o vinho na festa de casamento, ele era um símbolo da alegria. Enquanto as pessoas estavam bebendo, festejando, estavam alegres, estavam felizes. Quando acaba o vinho, parece até que a música terminou. Sabe quando desliga a música? Termina assim, todo mundo fica quieto. Ué, o que houve? Acabou o vinho, né? E agora aí, acho que acabou a festa, vamos embora. Terminou, gente, tchau, fecha a porta. Parece que a alegria terminou. Mas Jesus, ele até não atentou para a situação. Talvez muitos tinham bebido bastante já. Mas ele faz um vinho novo. Ele restaura a alegria, ele restaura a festa, ele traz um novo sentido e ele aponta, traz o centro das atenções para ele. O milagre realizado por Jesus ali restaurou, né? Mostra a restauração da alegria. Muita gente ficou feliz talvez com aquele milagre ali, do tipo: acabou o vinho, mas não acabou mais, agora tem de novo. Só isso. E não viu a profundidade, o significado, porque não conheceu. O próprio mestre de cerimônias, ele tomou água sem saber que era água e viu que era vinho. E pensou: poxa, aconteceu, alguém trouxe mais vinho aqui. Ele não sabia o que tinha acontecido. Mas para quem viu, para quem viveu, para quem presenciou, para quem estava perto, viu muita coisa. Se tu está perto de Jesus, tu vai ver mais coisas. Anda perto de Jesus, tu vai perceber mais detalhes, tu vai ver mais coisas da história. Não vai passar batido. Anda perto de Jesus. Muita gente viu o vinho reabastecido e ficou feliz, seguiu a festa. E esse velho paradigma é viver em busca da felicidade. Viver em busca da felicidade é um velho paradigma. Eu corro atrás de ser feliz. Enquanto me faz feliz, eu estou indo. Velho paradigma, velho paradigma. O vinho que Jesus produziu, que Jesus transformou ali, ele foi melhor do que o primeiro. Bem melhor do que o primeiro.
O mestre de cerimônias, um cara entendido de vinho, disse isso. E ele fez questão de chamar o noivo e dizer: cara, o que tu fez? Fez o contrário. Tu não sabe como é que os outros fazem. O vinho de Jesus foi muito melhor que o primeiro. A vida com Jesus tem muito mais qualidade, muito mais sabor. Diferente da alegria passageira do mundo de antes, ali talvez da festa mesmo. A alegria de Jesus é constante. Um novo paradigma, em contraste com o paradigma de viver em busca da felicidade. O novo paradigma é viver para Cristo. Viver para Cristo, viver em busca de Cristo. Eu quero te convidar a refletir um pouco sobre isso, algumas questões sobre o que a gente falou. Primeiro, lembra que os problemas, eles fazem parte da vida. Fazem parte da vida. O vinho terminou, o texto nem fez drama. Ele disse: o vinho, quando o vinho acabou, o que talvez vai acabar na tua vida? Algo talvez acabe. Como tu vai reagir com isso? Como tu tem encarado os problemas da vida? Tu tem confiado na tua própria capacidade? Tem achado que não, o que eu tenho dá para mim, está suficiente, vai dar certo? Como é que tu tem encarado isso? Onde tu tem colocado a tua segurança? Lembra também que a gente falou que Jesus era um convidado no casamento. Jesus, ele é só um convidado na tua vida? Ou ele é o Senhor? Ele alcançou o status de Senhor, tu colocou ele na posição de Senhor. Lembra que a gente falou também que Jesus nos surpreende com seus métodos. Ele age diferente do nosso jeito de ser, de pensar, de ver, de imaginar. Ele vai além da nossa mente limitada. Tu confia no agir de Deus, mesmo quando não entende os movimentos dele? Ou choca muito? Jesus fazendo as coisas me choca, eu tenho dificuldade de confiar. Eu tenho dificuldade de me render. Eu tenho dificuldade de me entregar. Eu tenho dificuldade de viver aquilo ali assim. Eu fico ansioso, fico nervoso, fico tenso. Como tu tem lidado com isso? Lembra que um vinho novo precisa de odres novos, vinho novo em recipiente novo. Tu tem sido transformado por Deus, tua vida tem sido mudada por Deus, tu tem vivido essa renovação, essa transformação. Quais as estruturas da tua vida que ainda precisam ser rompidas? Tem áreas da tua vida que ainda precisam de mais energia, mais pressão de Jesus para romper? Você tem se contentado em receber as bênçãos de Deus só? Ou tem um desejo de ter um relacionamento com o Deus que abençoa? Ter um relacionamento com Deus que abençoa, ao invés de só ter as bênçãos dele. E tu tem entendido o propósito de Deus na tua vida? Lembra que Ele faz tudo com propósito? Tu tem entendido o propósito de Deus para a tua vida? E tu tem vivido esse propósito? Como tu tem te encaixado no propósito que Deus tem para o mundo, para Santa Cruz, para essa igreja, para a tua família, para a tua vida? Como tu tem entrado nisso? Quero te convidar para a gente orar mais uma vez. Vamos orar. Deus, nós somos confrontados com a tua palavra. Ela falou com a gente, falou comigo antes ainda aqui. E é um desafio trazer essa palavra, Deus, para a tua igreja, porque o primeiro que vai ser confrontado com isso sou eu mesmo. Tantas coisas, Deus, que a gente precisa colocar em ordem, começar por mim, Deus, na minha vida com o Senhor. Quero te pedir, Deus, que essa palavra ela ecoe nos nossos corações, ela não fique só aqui nessa manhã e a gente pense, puxa, verdade tudo isso, mas ela nos perturbe, teu Espírito Santo nos cutuque, Deus, mexa no nosso interior, coloque pressão de dentro para fora, para que as estruturas possam ser mudadas, para que as coisas possam ir para o lugar, para que a nossa mente seja transformada, para que a nossa fé cresça, para que a nossa confiança em Ti aumente, para que a nossa segurança esteja no Senhor, e para que nós possamos desfrutar de um relacionamento contigo, não só viver as Tuas bênçãos, não só pensar em Ti como um convidado, mas como centro, como protagonista, como Senhor, e que nós possamos viver, Deus, assim, na nossa casa, nosso lar, na nossa igreja, na nossa cidade, nos nossos relacionamentos, abençoando, Deus, todos aqueles que estão ao nosso redor,
Que o Senhor nos abençoe agora, nessa semana, para que nós também possamos abençoar outros. E essa palavra, Deus, faça transformações profundas em nós. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém.